Em período de reuniões de natureza política junto às suas bases aqui na região de Bauru e também agora conosco aqui nos estúdios da TV e Rádio Câmara Bauru está o deputado federal Arlindo Quinalha do Partido dos Trabalhadores. Deputado, mais uma vez conversando conosco aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru. Obrigada pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu sou Lidiane Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Carol Garcia e pela TV Câmara o Rafael Marobo. Queria aproveitar a tua presença, a tua visita aqui à nossa cidade para conversar um pouquinho sobre esse cenário pré-eleitoral que se forma. Há alguns dias, o Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota assinada pelas bancadas em apoio a Lula e a sua candidatura. Esse apoio é inegociável, deputado, mesmo com a permanência do ex-presidente na prisão. Como é que o senhor fala sobre essa reafirmação de unidade? Não, primeiro porque o Lula, em todas as pesquisas, ele está da frente no primeiro turno e ganha de qualquer candidato no segundo turno. Ele, ao mesmo tempo que tem a maior intenção de votos, é aquele que tem a menor rejeição dentre os candidatos que pontuam com alguma significância. Segundo, nós temos informações de pesquisas que 1/3 daqueles que votam no Lula não votam em nenhum outro candidato do PT e menos ainda sendo de outro partido. Portanto, nós não podemos desprezar a força do Lula, especialmente não considerar a possibilidade dele governar o país, porque é aquele que saiu com 87% da aprovação do seu segundo mandato. Além do que, quando nós manifestamos o nosso apoio ao Lula, tem um caráter de aglutinar não só a população brasileira que tem expectativa dele voltar a ser presidente, como também é uma denúncia que cada vez mais tem manifestações, inclusive internacionais, dado o absurdo que é a situação dele. Por quê? Eu vou citar um jornalista que foi quem inventou o termo petralha, Reinaldo Azevedo. No dia 25 de janeiro, no dia seguinte à confirmação e ampliação da pena do Lula, ele escreveu: Lula foi condenado de algo que ele não foi acusado. E qual foi a acusação do Ministério Público? Inepta, mas foi essa acusação, dizendo que ele teria recebido o apartamento no Guarujá em troca de 3 contratos da Petrobras. O próprio Moro, o juiz Sérgio Moro, disse que desconsiderava aquela acusação. Eu estou tentando lembrar fielmente tudo que o Reinaldo Azevedo escreveu. O Reinaldo então conclui: se o próprio Moro diz que ele não reconhece aquilo, o Moro automaticamente deixou de ser o juiz natural. Por que deixou de ser? Porque o juiz Sérgio Moro, ele centraliza todos os casos que fazem elo com a Lava Jato. Se ele diz que não tinha nada a ver com a Petrobras e a Lava Jato é especificamente Petrobras, ele não é mais o juiz natural. Bom, terceiro, na hora de justificar a pena, o juiz Moro diz: ato de ofício indeterminado. Ato de ofício, eu sou médico, não sou advogado. O que é o ato de ofício? O ato de ofício é aquilo que você vincula, digamos, um ato, uma iniciativa ao crime sobre o qual a pessoa está sendo julgada. Se fala que o ato de ofício é indeterminado, então o Moro não encontrou nada que o Lula tivesse feito para justificar a pena. O Jânio de Freitas, que é do Conselho Editorial da Folha, ele escreveu uma coluna onde ele dizia: bom, ato de ofício indeterminado significa inexistente. Portanto, quando nós dizemos que o Lula é inocente, quando o Lula diz que é inocente, e quando a gente manifesta apoio ao Lula, também tem esta característica de denúncia. Não por acaso, há uma pesquisa recente onde apenas 10% da população brasileira diz que confia no Poder Judiciário. A ampla maioria acha que o Poder Judiciário é seletivo. Qualquer pobre que mora nas periferias das grandes cidades sabe o que significa você ter o Estado brasileiro, nas suas mais variadas formas,
onde as pessoas não têm os seus direitos respeitados. Então, não é um debate que interessa apenas ao Lula ou ao PT. Esse é um debate que interessa a toda a sociedade. Nós não queremos nenhum tipo de privilégio. Que se investigue, que se apure e se condene. E contra quem houver de fato prova. Senão, nós vamos só a uma interpretação, que foi o caso do Lula, porque diretores da Petrobras, que o presidente no final nomeia, aí o Lula foi responsabilizado por aquilo que diretores da Petrobras fizeram. Muitos diretores eram funcionários de carreira e viraram diretor porque ao longo da sua trajetória tinha sido diretor inclusive em outros governos. Então, diante disso tudo, a nossa manifestação em torno do Lula é porque nós nem queremos dizer de forma contraditória, então nós, já que o Lula está preso, então nós concordamos com isso, nem tampouco tirar a esperança de milhões e milhões e milhões de pessoas que querem vê-lo presidente da República. Aquilo que você ainda não perguntou, mas que provavelmente iria perguntar, ou algum ouvinte ou telespectador tem na cabeça, mas se o Lula continuar preso, como fica? Eu vou fazer aqui apenas uma referência. O Lula, ministros dizem, ele será advogado, ele vai ser impedido porque ele vai estar na ficha limpa. Bom, nós podemos alterar o prazo de inscrição do Lula. Ao invés de inscrevê-lo no dia 15 de agosto, a gente colocaria alguém com autoridade para explicar o que está fazendo ali, falar, o Lula nós vamos colocá-lo quando faltar 20 dias para as eleições. Aí não consegue tirar o Lula em 20 dias. É só para provocar reflexão. Só para provocar reflexão. Portanto, existe ainda vários caminhos a serem explorados. No final, e o Lula agora, o que ele está dizendo? Eu sou candidato. Então ele unificou o PT. Ele unificou o PT. Portanto, nós não discutimos, ainda mais na ausência do Lula, qualquer outra alternativa a não ser aquilo que ele quer fazer também, que é ser candidato. Agora, deputado, sem a liberdade, o Lula fica ausente dos atos políticos e eleitorais, nas ruas especialmente. Isso não preocupa com relação a uma possível desmobilização da militância? A imprensa tem como se solidária fosse ao Lula, a grande mídia, ou que apoiasse o PT, e são duas situações que nós sabemos que não ocorre. O fato de dizer que o Lula está ausente não traduz a preocupação do Lula estar presente ou o PT estar presente. É uma tentativa de dizer o Lula atrapalha o PT. Mas esse julgamento quem vai fazer somos nós. E não nossos adversários. Não é? Porque você leu, eu li também, quem interpreta, olha, o PT já perdeu 400 horas de TV. O resultado é que o Lula não caiu 1 milímetro de onde já estava após a prisão. Outros caíram, pouco, mas caíram. Então Lula, ele tem um eleitorado muito firme e a ponto, repetindo, de 1/3 dizer, se for outro eu não voto. Então, essa, digamos, não é a nossa preocupação, respondendo objetivamente a sua pergunta. Agora, ainda nesse cenário, vários partidos de esquerda já têm se movimentado para tentar ocupar um possível espaço aí, ou tentar se apropriar de uma possível herança política deixada pelos anos de governo Lula aqui no país. Por exemplo, a gente pode citar, evidentemente, Ciro Gomes, a própria Manuela Dávila, enfim, Guilherme Boulos. Quem pode fazer esse papel junto a essa militância, deputado, na sua opinião, de articulação junto às massas? Por exemplo, fala-se muito em Fernando Haddad. Você acha que esse seria um bom nome de costuras aí, enfim, em atos políticos? Não, eu vou dividir a sua pergunta em duas partes. Primeiro, é legítimo que todo e qualquer partido, especialmente os nossos aliados desde sempre, procurem crescer. Mas nós respeitamos Manuela, Boulos, todos os candidatos, mesmo os adversários.
Agora, tem um detalhe, né? O Lula tem 32% de intenção de votos. Outros aparecem num bolo que vai de 3 a 7. O PT tem 20% da preferência do eleitorado nacional. O PDT do Ciro tem 1%. Não faz muito sentido, então, alguém raciocinar que um partido que tem a preferência de 20%, ele vai deixar de lutar também pelo espaço, não apenas eleitoral. O PT tem uma história, como todo partido tem. Nós temos realizações, erros também, mas nós queremos debater isso com a sociedade. Então, e tem candidatos que podem fazer um discurso, às vezes, muito enfático, mas, na minha opinião, o que está em curso? O mercado aposta, na minha opinião, no Geraldo Alckmin, não é no Bolsonaro. O mercado exigiu o impeachment, articulou o golpe contra a Dilma. Então, brincando, dormiu com o PSDB e acordou com o Bolsonaro. Bolsonaro de extrema direita, e que hoje, se não surgir um candidato que é mal apelidado de centro, mas é de direita também, vai dar PT e Bolsonaro no segundo turno. Bom, segundo, você falou, olha, quem que é, eu comecei a rir, que, digamos, tem bom trânsito particular. Você, de forma indireta, você sonda também um plano B. Não existe essa figura. Mesmo, vamos imaginar por hipótese, o Lula amanhã fala, olha, dada a circunstância, eu quero que parem de falar meu nome e eu indico tal ou qual pessoa. Não vai ser unanimidade no PT. Então, qualquer um que se colocasse com esse papel agora, quanto mais fizer, mais rejeição vai ter dentro do PT. Dentro do PT. Porque existe uma tensão grande. Você vê alguém na cadeia que pode virar presidente da República, é só lembrar o que fizeram com o Getúlio. Getúlio, digamos, com todas as contradições, período, enfim, não democrático, mas ele é lembrado como um que defendeu os pobres. Aí você pega Jango. Jango era fazendeiro. Também fez a escolha de defender pobre. Sofreu o golpe. Depois Juscelino, que era um médico muito bem relacionado com a elite brasileira, foi impedido de ser candidato pela ditadura porque ganhava as eleições. A história se repete, lamentavelmente, já disseram com muito mais autoridade, ou como farsa ou como tragédia. E a história está se repetindo com o Lula. Então não é nem um debate fácil, e não adianta alguém que não tem a biografia dele querer substituí-lo. Na Argentina, certa feita, com o peso que tinha o Perón, dadas as circunstâncias, Perón não seria candidato. Qual que foi o slogan, que a palavra de ordem, a campanha como foi feita? Câmpora no governo, Perón no poder. Então não adianta alguém querer dizer, olha, eu estou no comando. Não estará. Quem vai estar no comando é o Lula. Não é porque a gente quer assim, é porque é assim. Deputado, a gente vive um atual governo de extremo desgaste, né, de níveis históricos de reprovação aí junto à população, e existe também a análise de que o eleitor está desiludido de fato com a política. Nesse momento, qual deve ser o comportamento do eleitorado nas urnas, na sua opinião? Que análise política você faz? Não, primeiro, o que eu acho mais importante é aquilo que as pessoas estejam desiludidas. Eu acho que tem graus de desilusão e diferenças entre os desiludidos. Eu quero começar por aquilo que me atrai mais como primeiro item. Estão muito mais desiludidos aqueles que colocavam adesivo em carro e faziam discursos familiares, também na imprensa. Não fale comigo, eu votei no Aécio.
Estes deveriam vir a público agora dizer o que pensam. Então não tem, na minha opinião, desilusão maior do que aquele que não aceitou o resultado das urnas, pediu recontagem. Foi desmoralizado pelo próprio TSE. O TSE respondeu: mas vem cá, você propõe só para a presidência e os governadores, senadores, deputados, você não propõe? Ele recuou. Depois ele discursou dizendo: não pode governar. É bom recuperar a história quando o apelidado Corvo, né, que aparecia como um homem, digamos, de todas as virtudes, ele se referindo ao Carlos Lacerda, que eu estou me referindo, ele falando do Getúlio Vargas, dizia: não pode ser candidato. Se candidatar, não pode ganhar as eleições. Se ganhar as eleições, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Foi exatamente o que o Aécio, junto com a grande mídia, o grande empresariado, eles fizeram com a Dilma. Então inviabilizaram, na prática, o governo da Dilma. Então, estes talvez estejam muito desiludidos. Uma parte já foi para o Bolsonaro. É bom repensar. É só ver o que aconteceu com os judeus. É só ver esse documento que acabou de ser divulgado da CIA, informando que 2 ex-presidentes da República, respectivamente Ernesto Geisel e o Figueiredo, estavam numa reunião com outro general, onde autorizaram o assassinato de mais de 100 pessoas presas. Como os militares à época diziam que aquilo era uma guerra, então todo mundo sabe que quando você tem preso de guerra, você não pode nem torturar, nem pode fuzilar, porque é crime de guerra. A ponto do próprio chanceler brasileiro atual, Aloysio Nunes, solicitar informações ao governo americano do que tem mais lá. Estou dizendo de alguém que é do PSDB, daqui do estado de São Paulo. Bom, há outras desilusões na política, é óbvio. Agora, eu creio que, na minha opinião, as pessoas sabem que a eleição decide o seu destino, o destino da família. Então, em que pese a desilusão, e aí eu vou falar também daquilo que é nosso dever, nós temos que explicar. Porque na hora que você faz disputa eleitoral, você presta contas do que foi feito, do que não foi feito, de acertos, de erros. Você é cobrado por isso. E o melhor caminho, de fato, é a democracia. E o Brasil trouxe, digamos, para as relações sociais, muito do lixo que está nas redes sociais. Outro dia uma senhora me falou o seguinte, ela falou: olha, deputado, eu não consigo enxergar como gente do bem alguém que, sem conhecer outra pessoa, chega acusando, xingando, ofendendo. Mas isso ocorre. Então, eu creio que a raiva que foi disseminada, estimulada, ela cobra um preço. Então, eu acho que as pessoas mais experientes, mais responsáveis, enfim, todos temos que serenar o país. Por quê? Hoje tem a brutalidade do desemprego. Nas pesquisas que sempre aparecia a saúde como a principal preocupação, saúde pulou para o 4º lugar, mas a saúde piorou muito. Bom, mas então por que não aparece saúde? Porque aparece desemprego. É a primeira preocupação. Vamos pegar o tema da segurança pública. Eu fiz referência aos pobres, especialmente aos que moram na periferia de grandes cidades. Bom, no Brasil morre entre 160 e 170 pessoas por dia de morte violenta, assassinatos. Bom, quando cai um avião em qualquer parte do planeta, a gente fica sensibilizado. Você vê a família desesperada, esperando notícia, depois chega a notícia que morreu todo mundo, é um drama. Pois bem, mal comparando, no Brasil cai um avião por dia e parece que não acontece nada. Mas quem é que está dentro desse hipotético avião? Quem é que morre assassinado no Brasil?
são, primeiro, os pobres. Dentre os pobres, os negros. E dentre os pobres e os negros, os homens jovens. Bom, então nós estamos numa sociedade que passou a aceitar, sem perceber, o inaceitável. E isso faz parte do debate político. Como evitar? E a gente costumava dizer que o Brasil, enfim, é um país da paz, o povo brasileiro, etc. Alto lá. Então, se o problema tem a ver com drogas, temos que resolver. Se o problema tem a ver com violência policial, tem que resolver. Tem que resolver. Não dá para conviver com índices alarmantes, onde no Brasil morre mais gente do que países em guerra. É uma aberração. Então, como é que um desesperado, ou melhor dizendo, um desesperançado, fala, não, eu vou para casa, eu não vou fazer mais nada. Aí é um erro maior ainda. Então, nós temos que explicar, estimular a fazer o debate. Deputado, nós já passamos dos 20 minutos de entrevista, mas eu não queria encerrar antes de falar um pouco sobre as atividades parlamentares. Dentre os vários assuntos aí que estão discutidos, eu escolhi um deles, que eu acho que é de extrema relevância, que é a discussão em torno da privatização da Eletrobras. O senhor protocolou um requerimento aí convocando o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, também o diretor da Eletrobras, para discutir esse projeto de lei que envolve a venda de capital da empresa. Essa discussão sobre o destino da companhia deve ser feita de que forma, na sua opinião? E um projeto mais longo, de você rever todo o modelo e sistema energético do país, também deve ser feito a partir de que momento e de que forma? Não, eu queria primeiro te parabenizar pela escolha do tema, porque seguramente não é um tema popular à primeira vista. Sim. Mas é um tema que decide a vida do Brasil, a vida do povo brasileiro. Então eu quero te parabenizar, primeiro. Segundo, já está em discussão e de forma acelerada. Por quê? Quando o governo enviou o projeto de lei, ele enviou também a medida provisória e foi constituída aquilo que se chama uma comissão especial. Eu faço parte dela. Ali nós ganhamos o debate. A base do Temer não vai lá. Vai um ou outro que parece não ter nenhum pudor em falar bobagem ou em defender o indefensável. Bom, ocorre que o governo está determinado a fazer negócio. Ele não anuncia a privatização da Petrobras, mas está esquartejando a Petrobras e entregando um patrimônio nacional que o povo gosta. 70% ou mais do povo brasileiro é contrário à privatização do sistema Eletrobras. E tem razão. Ali estão 370 bilhões em valores atualizados, que corresponde a os ativos, a construção, ao patrimônio de todo investimento feito para criar o sistema Eletrobras. E ela tem mais 40 bilhões para receber. Portanto, nós estamos falando de algo que vale mais de 400 bilhões. O governo quer entregar por 12 bilhões. Ora é 12, ora é 20, qualquer que seja esse valor, é irrisório. É irrisório. Nós chegamos a um absurdo tal que o presidente da Eletrobras e a diretoria, e eu fiz uma representação ao Ministério Público, eles contrataram uma empresa cujo nome é FSB por quase 2 milhões de reais, sem concorrência, sem licitação. E depois que essa empresa foi contratada, a Folha de São Paulo demonstrou que as notícias ruins, portanto, contrárias à própria empresa Eletrobras, aumentaram. Por quê? Eles querem, digamos, a consequência é que desvaloriza até para quem quer vender, que não é o melhor que deva ser feito. Mas se eles querem vender, ao invés de aumentar o preço, querem vender a preço vil. Mas por que fazem isso? Primeiro porque é negócio. Ninguém sabe quem é que vai botar dinheiro no bolso, mas com certeza vai ter gente do governo que vai botar muito dinheiro no bolso. O objetivo de fazer essa falcatrua propagandística ao contrário à empresa é para convencer o povo brasileiro que a Eletrobras não tem saída a não ser a privatização. É uma mentira. A Eletrobras dá lucro. O que não dá lucro é a distribuição. Por que eles então não equacionam só o problema da distribuição? E o Brasil é um país privilegiado em termos de fontes de energia, né? Enfim.
hidrelétrica. E renovável, inclusive. Sim, renovável. Então, foi bom você ter falado. O Brasil é privilegiado porque a energia mais barata do planeta é exatamente a de origem hidráulica. É água, são as barragens. Bom, aí todo mundo é doutrinado a acreditar que o que os Estados Unidos faz é o melhor. Vamos pegar os Estados Unidos como referência, então, neste caso. 73% da energia hidráulica, portanto, hidrelétrica, está na mão do Estado norte-americano. E em uma grande parcela na mão do Exército americano. Canadá, na mão do Estado. China, na mão do Estado. França, na mão do Estado. O Brasil tem um modelo que é elogiado mundialmente. E a Eletrobras foi proibida no governo Fernando Henrique Cardoso de participar de leilões de energia. Quando você faz leilão de energia, você define o quê? A tarifa. Quando o Lula entrou e autorizou a Eletrobras a participar de leilões, eu vou dar 2 exemplos. Santo Antônio e Giral, lá no Rio Madeira. As empresas que compuseram o consórcio queriam e lutaram e fizeram de tudo, denunciaram. Queriam fazer uma energia ao custo de R$140 o megawatt. Com a participação da Eletrobras, caiu a menos de 80, 76 mais ou menos. Ou 72 ou 78, agora não tenho certeza. Para demonstrar o quê? Quem comprar o sistema Eletrobras vai ter o poder de definir a energia, a tarifa da energia elétrica no Brasil. Como todos eles defendem algo que se chama descotização, quero tentar de maneira simples explicar, quando, através da medida provisória 579, ainda no governo da Dilma Rousseff, aquilo ali então deu cotas para as empresas, mas estabeleceu um contrato onde o preço da tarifa não ficava livre para aumentar do jeito que quisesse. Aqui no estúdio, na nossa casa, em qualquer lugar, ninguém tem 2 tomadas para escolher quem é que vai fornecer energia. É um monopólio natural, você não tem escolha, você vai lá e usa a energia que chega para você, para qualquer um de nós, não é assim? Sim. Então não tem como dar prejuízo, é impossível. Agora, se você joga na mão da iniciativa privada e que passa a ter o poder de definir a tarifa e vai descotizar, ou seja, vai acabar com os contratos antigos para fazer novos contratos, é igual você ter um aluguel num ponto bom comercial e aí venceu, aí você vai fazer um novo contrato. Vai aumentar inexoravelmente. E finalmente, nós não estamos tratando apenas da energia, nós estamos tratando da água. Existe uma previsão da ONU que até 2030 vai haver uma redução de 40% da água disponível no planeta. É difícil acreditar. Eu não sei provar, mas está escrito. Eu participei de um debate com o Vicente Andreu, que foi presidente da Agência Nacional de Águas, sexta-feira passada, lá em Franca. Eu fiz essa referência e ele falou, é difícil acreditar mesmo. Disso tudo, então, quais são as consequências? Nós estamos vendendo a preço, vou falar de forma direta, a preço de banana, um patrimônio que vale 400 bi. Nós estamos vendendo a soberania nacional, porque um país do porte do Brasil abrir mão de um setor estratégico como a energia é um erro crasso contra o Brasil. Nós vamos arrebentar com a tarifa, especialmente para aqueles que têm que ter esse tipo de proteção, que são os pobres. Ontem eu vi venda de gás à prestação, 6 vezes. Venda de gasolina em 6 vezes. Então o pobre do Brasil deixou de comprar carro à prestação, não é isso? Ou geladeira, ou casa, e agora no governo Temer passou a comprar gasolina à prestação, gás à prestação. E do jeito que vai, só tende a piorar. Por isso que eu te parabenizei, porque é um tema que não é comum as pessoas se interessarem, mas digamos, é uma bomba que está prestes a explodir. E aí, finalmente, respondendo outra das suas observações e perguntas. Teria que demorar esse debate, tem que chegar no povo, tem que chegar na Câmara de Vereadores, né? E, portanto, esta rádio, especialmente, é um instrumento que nós, quando criamos a Rádio Câmara lá em Brasília, o diretor, o Mala, daqui,
que até hoje é o diretor, ele me procurou e nós conseguimos fazer com que aqui em Bauru fosse a primeira rádio câmara do interior de todo o Brasil. Portanto, parabéns ao Bala, vocês todos, por terem iniciativa, né? E eu me sinto honrado de ter contribuído, porque isso democratiza a informação. Democratiza a informação. E aí não é um defendendo uma posição, não, vai ter outros defendendo outra posição. Eu acho que o debate é o que enriquece a sociedade, né? Ok, nós reforçamos a lembrança, então, da criação da Rádio Câmara e agradecemos a presença aqui no programa Espaço Aberto do deputado federal Arlindo Quinalha, ou Chinaglia, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, mais uma vez, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, um abraço a vocês todos aqui da equipe e também aos ouvintes e telespectadores. Nós agradecemos também sua sintonia. Este programa vai ao ar pela Rádio Câmara Bauru, pela TV Câmara Bauru e ainda fica disponível na íntegra para você acessar no YouTube. Procure lá o canal da TV Câmara Bauru. Até a próxima.